A paz, amados. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de lutarmos, ainda que não haja muitas circunstâncias favoráveis. Bom, em primeiro lugar, nós temos que lutar, mesmo que não haja circunstâncias favoráveis, porque Deus, Ele não precisa de nenhuma circunstância para agir na nossa vida. Quer essas circunstâncias pareçam favoráveis, quer não. Porque Deus é soberano, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E segundo, porque Deus não mente e não muda, Ele é fiel à sua palavra. E na palavra dele diz que Ele deu a terra para o domínio do homem. Então isso me faz entender que nós temos necessidade de orar, de lutar pelo que é nosso. Porque a terra está sob o domínio do homem. E para que Deus haja, então nós temos que estar na brecha, temos que estar orando, temos que estar batalhando, lutando e chamando à existência as coisas que não existem, né? Ligando na terra, como a palavra de Deus diz, que Ele nos dá a chave, aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, né? Então nós temos que ligar na terra a ação de Deus, o poder de Deus, para que ele ocorra. Então, essa é a necessidade da gente estar lutando, estar batalhando, né? E dentro desse entendimento, e após eu ter passado por algumas lutas, Deus me levou a lembrar de uma palavra que foi ministrada por um pastor americano na igreja que eu frequento. Essa palavra, na época, ela trouxe um desejo em mim de perseverar em oração, né? Pela minha família, pela minha casa, pelos meus familiares. Porém, o dia a dia e a falta de discernimento que eu tinha na época me fizeram esquecer dessa palavra. Eu orei por um tempo e depois veio o dia a dia, a dificuldade, eu acabei deixando a palavra passar. Porém, ela já foi plantada, né? Já tinha sido plantada no meu coração. E Deus me trouxe à memória essa palavra. E eu quero compartilhar com vocês que estão perseverando pela aliança de casamento, né, pela aliança que foi feita diante de Deus. E essa palavra, que foi ministrada, ela está em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, que diz assim: Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e os feriu. E o Senhor efetuou grande livramento. Essa passagem conta que num belo dia, né, os agricultores estavam no campo de lentilhas e de repente veio vários soldados, vários guerreiros filisteus que cobriram aquela plantação. Mas no meio deles, dos israelitas, havia um homem, um único homem, que não fugiu. Pelo contrário, ele se pôs no meio daquele terreno e o defendeu. A primeira coisa que chama a atenção nessa passagem que vem na minha cabeça é assim, por quê? Por que esse homem defendeu esse campo de lentilhas sozinho, né? Arriscando a própria vida, né? Contra uma multidão de soldados. A gente pode imaginar assim, será que a lentilha era algo muito valioso na época, né? Era uma plantação assim de algo, né, muito bom, com um valor muito alto. O que era? O que fez com que ele tomasse essa atitude, né? E aí eu pensei, será que é a lentilha, né? Na verdade, não. A lentilha era algo de pouco valor comercial na época. Na verdade, os israelitas, eles nem plantavam lentilha, né? Geralmente. Geralmente era algo que crescia de forma natural. Então, eles deixavam crescer para que os pobres pudessem se alimentar. Também nem era uma comida ela era alimento, mas nem era uma comida assim sofisticada, era, sei lá, assim, trazendo para o nosso popular assim, era banana, né, que dá em qualquer lugar, planta, todo lugar tem, assim, era uma coisa simples, não era algo assim, né, não era algo de grande importância, de grande valor, né. Na Bíblia a gente vê que a lentilha não é tão importante, que também me fez recordar, é na passagem que conta sobre Esaú e Jacó, né? Que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó em troca de um prato
de lentilhas, né? De um guisado de lentilhas. Então a gente pode ver que não era algo assim de valor, né? Jacó fez um acordo com Esaú. Esaú estava cansado e com fome, tinha voltado do campo. E Jacó fez aquele guisado de lentilhas e falou que ele daria para Esaú matar sua fome se ele vendesse para ele o seu direito de primogenitura, né? Ser primogênito naquela época dava muito direito. Ele, na ausência do pai, por exemplo, o primogênito era responsável pela família e tinha direito à porção dobrada da herança sobre qualquer outro irmão. Então, e a gente também vê que a lentilha não era algo de tanto valor na passagem de Hebreus 12:14, que diz assim: e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seus direitos de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Segundo a Bíblia, Esaú cedeu a Jacó o seu direito em troca de um prato de lentilhas. Mas Samá achou um desaforo que os filisteus subissem para destruir as plantações de Israel. Samá também sabia que estava ao lado de um povo acostumado a fugir. Por que defender então algo de tão pouco valor? Aquele homem arriscou sua vida para defender algo que não tinha valor para mais ninguém. Por quê? Por que ele faria isso? E Deus nos mostra que aquele campo poderia ser sem valor para os outros, mas ele tinha valor para Samá. No texto que nós lemos aqui, na Bíblia, diz que esse jovem, né, esse Samá, ele plantou esse campo de lentilhas. Essa plantação consumiu muitos dias de trabalho, esforço, dedicação, numa época em que não tinha tecnologia para plantio. Tudo que foi feito manualmente. E ao amanhecer do dia, lá estava Samá, no seu campo de lentilhas. O nome Samá aparece uma única vez na Bíblia, empunhando uma espada e defendendo o que era importante para ele. Você está se familiarizando com Samá? Nós que estamos lutando pela nossa aliança, pelo nosso casamento, nós vivemos em um tempo em que quase ninguém dá valor a essa aliança, a aliança do casamento. Quase ninguém dá mais valor ao casamento. As pessoas elas pensam assim, não deu certo, siga em frente. Siga com a sua vida, arruma outro. Você merece coisa melhor. Mas Samá não. Né? Ele podia pensar, não, é só um campo de lentilha. Lentilha né? É igual chuchu na serra. Dá em qualquer lugar. Mas não, era um campo de lentilhas, mas era o campo dele. Ele lutou, ele se defendeu, ele não deixou o inimigo tomar aquilo que era dele. Ainda que para os outros parecia de pouco valor, para ele tinha valor, porque era dele. Tinha sido feito um investimento. Né? Ele plantou, ele semeou, ele cultivou, ele esperou crescer. Né? Foi algo que custou para ele. Então, ele não se deixou esmorecer. Ele se colocou no meio daquele campo e ele defendeu aquele campo sozinho. Né? E é a forma como hoje o casamento é visto. Mas Deus diz que o seu casamento é o seu campo. Você vai correr com a multidão ou você vai lutar e obter a vitória vindo da parte do Senhor? Qual vai ser a sua opção? Você vai fazer o que o mundo diz que você deve deixar para lá, desistir, abrir mão e arrumar outro campo? Ou você vai se posicionar e receber um milagre, um grande livramento, assim como Samá? Samá pensa que esse é o seu campo de lentilhas e ele vai defendê-lo. Se ele morrer, ele vai morrer tentando, mas não vai entregar o que Deus deu para ele. O que ele semeou, lavrou, cuidou, o que ele investiu. Você que talvez antes de ouvir essa mensagem estava pensando em desistir de lutar pelo seu casamento, saiba que o seu casamento é o seu campo. É onde você semeou, cultivou, lavrou por anos até. Você pode dizer, mas eu estou cansado. Pois é, você vai desistir agora do trabalho de toda uma vida? De tudo que você já semeou, tudo que você já plantou ali, nessa aliança, nesse casamento, nesse relacionamento? Sabendo que com Deus você pode vencer e que Ele tem poder para transformar qualquer coisa em bênção?
qualquer maldição em bênção? É isso mesmo que você quer fazer? Não, eu não acho que esse é o seu real desejo. O seu verdadeiro desejo é ver a mão potente de Deus restaurando a sua casa e agindo sobrenaturalmente, assim como ele fez com Samar. Porém, para que Deus desse a Samar um grande livramento, ele teve que vencer o seu medo. Aliás, ele teve que se indignar com o inimigo e se posicionar, mesmo sendo o único a fazê-lo. Nós temos que vencer o nosso medo e nos indignar. Nós não podemos aceitar que Satanás venha e roube, porque esse é o papel dele. Ele é ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Então nós temos que nos indignar, não permitir, não achar natural. Acontece com todo mundo, com quase todo mundo. Hoje em dia é assim mesmo, não deu certo, arruma outro. Não podemos achar que é normal, nós temos que nos indignar, assim como Samar se indignou que o inimigo tivesse a ousadia de tomar um campo, ainda que fosse de lentilhas. Ele não deixou, ele não permitiu, ele batalhou pelo campo dele. Essa deve ser a nossa posição diante do inimigo das nossas almas. Nós devemos nos indignar com a ousadia de Satanás de entrar dentro dos nossos lares e levar aquilo que é nosso. Jesus pagou um preço muito alto pelos seus. E nós, como filhos do Deus Altíssimo, não podemos aceitar que ele leve aquilo que Deus já nos deu, porque Deus foi testemunha da sua aliança. A palavra de Deus diz isso em Malaquias, que ele é testemunha entre você e o seu cônjuge, entre você e o homem da sua aliança, entre você e a mulher da sua aliança. Jesus pagou o preço de sangue pela vida do seu cônjuge, você não pode simplesmente abrir mão disso. Né? Você não vai estar só abrindo mão do seu cônjuge, você vai estar desonrando aquilo que Jesus fez pela sua vida, pela sua família. Provavelmente o inimigo entrou por alguma brecha, mas se você já está em oração, se você está buscando a Deus, se você confessou as suas falhas, os seus pecados, as brechas já estão fechadas, filha. Então você pode entrar diante do altar do Senhor e dar ordem ao inimigo para soltar aquilo que é seu. Lembre-se que você é filha de Deus e que foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do inimigo. Então você pode entrar com ousadia, com confiança diante do altar do Senhor, sem medo. Se você já fechou as suas brechas, se você já confessou o seu pecado, se você tem orado, tem jejuado, tem buscado a Deus, não existe mais nada que impede a ação do Senhor sobre a sua vida. Então você tem que entrar com ousadia, com confiança diante do altar do Senhor, para que ele estenda para você o cetro de justiça, porque o Senhor vai fazer justiça na sua causa, se você se mantiver firme, se você se posicionar no meio do seu campo e lutar, porque a palavra de Deus diz que minha é vingança, eu me vingarei. Deus vai fazer justiça. Deus vai lá e vai saquear o inferno e vai trazer de volta, mas ele precisa de uma pessoa, e ele levantou você, ele escolheu você, porque é você que está aqui ouvindo essa palavra. Então, ele chamou você e você não pode simplesmente dar as costas para isso. Então, nós não devemos nos conformar, nós temos que lutar e vencer a batalha que nos foi dada, nós temos que lutar pelo território que nos foi confiado. Deus quer, pode, vai restaurar o seu casamento, mas ele lhe deu o domínio na terra e ele precisa que você batalhe ao lado dele. Não à frente nem atrás, mas trabalhe com ele. Ocorre uma grande mudança quando você entende que esse é o seu campo e que que deve ser defendido. Você precisa entender que essa é a sua luta. Não é a luta do seu pastor, do seu líder, do irmão que você pede oração. É a sua luta. Quando você entende isso, Deus começa a fazer milagres. Samar não ficou chamando, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, não. Todo mundo correu, ele foi lá e se posicionou, ainda que sozinho. Talvez hoje você esteja sozinha, talvez hoje você esteja sozinho, mas saiba que o Senhor está ao seu lado, e o Espírito Santo está aí com você, e quando você começa a orar, a clamar, ele ora junto com você, até com gemidos inexprimíveis. E a unção, a glória de Deus é derramada, porque Deus está aí para fazer milagre mesmo, e ele deixa você sozinho para que todo mundo saiba que foi a mão dele que fez. Talvez todo mundo está falando assim para você, corre,
Você acha que quando o povo começou a correr e viu que Samar não correu, você acha que não teve um monte que passou por ele e falou, corre, corre, não fica aí não, corre. Todo mundo falou, mas ele se posicionou. Então nós precisamos nos posicionar. Sabe por que a maioria das pessoas não vive milagres? Porque elas não estão lutando por eles. Elas não estão dispostas a perseverar, a ir até o fim para ver o agir de Deus. E esse não pode ser o seu perfil se você quer um casamento restaurado. Deus te chamou para entrar numa batalha pela sua família, pelo seu casamento, pela vida do seu cônjuge. Quando uma família acaba, filha, você tem que entender que quando uma família acaba, não é só a vida do casal que muda. A vida de todos ao seu redor é afetada. Os amigos em comum, as duas famílias deixam de usufruir a companhia uma da outra, né? Porque a união de duas pessoas une duas famílias, né? Você começa a se afastar da família do seu cônjuge, você já não tem mais comunhão com as pessoas dele, que são da casa dele, suas sogras, cunhados, cunhadas. Eu não sei como foi a sua relação, mas com certeza vai se esfriando, né? E não é isso que Deus tem. Deus uniu essas duas famílias com um propósito. Deus tem um propósito maior, ele vê à frente, ele vê o todo, né? Os amigos em comum. Antes vocês tinham aqueles amigos que jantava junto, que estava junto, né? E que caminhava junto, e agora esses amigos eles se veem perdidos. Eles não sabem se eles vão para lá, se eles vão para cá, né? Às vezes o homem entende o lado do seu marido que saiu e a mulher, né? Eu falo na questão do casal amigo, e a mulher já olha para o lado da esposa e eles não sabem o que fazer porque os dois é amigo. É muito triste. Isso sem falar na questão dos filhos, que é a pior parte. Com certeza quem sofre mais é os filhos, né? A gente não pode simplesmente pensar só do nosso lado. Ah, mas se eu parasse... Às vezes a gente no cansaço pensa assim, ah, se eu desistir eu vou descansar, eu vou ficar bem. Não vai. Não vai, porque tudo vai ser afetado, a sua vida toda está em risco. Você precisa se posicionar. Sabe, eu entendo que talvez você esteja cansado e até acredita que há esperança em sair de que você até acredita que vai ser melhor sair dessa batalha. Mas eu mesma, há algum tempo, estava me sentindo assim. Então eu falei com Deus, né? Eu entendo diante da presença dele, e eu disse para ele, para o meu amado, né? Que se eu desistisse, eu tive coragem de perguntar para ele, eu falei assim, Senhor, se eu desistisse de lutar, você ia me abençoar? Você ia continuar comigo? Pois eu tinha na minha mente, né, quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando em pessoas cristãs que estão vivendo um segundo casamento e que parece que está tudo muito bem. Claro que cada caso é um caso e eu não quero julgar isso aqui, não estou falando que o segundo casamento, nossa, é a coisa mais errada do mundo. Né? Eu acredito assim que depende da situação, depende se a pessoa já tinha, se a pessoa já conhecia o Senhor. Então, assim, existem N coisas que isso é para um outro momento, né? O que eu quero dizer aqui, contar aqui, é o que eu conversei com o Senhor e ele foi me esclarecendo, né? Então, ele disse assim que se eu desistisse, ele ia me abençoar, ele ia estar sempre comigo, porque eu sou filha dele. E ele não ia me abandonar, né? Porque ele prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas, assim como hoje eu tenho colhido frutos de decisões que eu tomei antes, né, e o que trouxe a essa crise na minha relação, eu também ia acabar colhendo frutos da decisão de desistir, né? Por quê? Porque Deus, ele é fiel à palavra dele, e existem frutos. Todas as decisões que a gente toma, a gente colhe frutos. Quer eles sejam bons, quer eles sejam ruins. O que depende é o tipo de decisão que a gente toma, né? E ele me levou até 2 salmos, né? O Salmo 127 e o Salmo 128. Mais especificamente no Salmo 127, ele me levou nos versículos 3 a 5, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles.
não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E no Salmo 128, ele me levou aos versículos 1 a 4, que diz assim: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, ele me diz que ele me chamou para permanecer pelo meu casamento. E se eu temer a ele, como fala aqui no Salmo, né, que feliz é o homem que teme ao Senhor, se eu temer a ele no sentido de cumprir essa vontade que ele tem derramado no meu coração, eu terei todas essas bênçãos, de ter uma família estruturada, de ter filhos que são como flechas na aljava do guerreiro. E isso me deu um grande incentivo a permanecer, a continuar. Porque, inclusive, alguns casamentos que eu vejo que parece que está tudo muito bem, eu vejo que os filhos da primeira aliança, alguns segundos casamentos, né? Eu vejo que os filhos da primeira aliança, eles não são essas flechas na aljava do guerreiro. Por quê? Não porque são pessoas, meninos ruins, crianças ruins, mas é porque a separação, ela deixa marcas, né? E isso vai afetar os seus filhos com certeza. Né? Claro que Deus é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é benigno. E Ele pode todas as coisas, Ele pode restaurar o emocional do seu filho. Mas, né, uma separação, ela sempre vai deixar uma marca, principalmente nos filhos. Então ele falou muito comigo essas mesmas pessoas que eu pensava assim, que estavam vivendo uma segunda aliança e que parecia um bom casamento, ele falou que sim, que ele abençoou aquelas pessoas. Mas existem coisas que por não seguir o padrão, não seguir aquela determinação, aquele desejo dele, a gente acaba colhendo. Né? Que na verdade isso que nós estamos vivendo hoje, nós estamos colhendo, claro que não estou falando assim que Deus nos castiga, né? Mas a gente colhe, e Deus é misericordioso, Ele sabe que a gente é pó, então a gente acaba nem colhendo tudo aquilo que a gente merece. Mas nós estamos no mundo, e a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, o que a gente semeia, a gente acaba colhendo. E foi essa revelação que ele me deu, que por mais que ele continuasse me abençoando por eu ser filha dele, se eu decidisse pagar um preço, assim como o Samar, de lutar, eu teria bênçãos ainda maiores, entende? Deus tem coisas maiores quando ele tem algo específico para você. Não foi à toa que ele permitiu esse deserto na sua vida, e não foi à toa que ele tem chamado você a buscar ouvir coisas, igual você chegou nesse canal porque você está buscando restauração. Por quê? Porque Deus está te chamando para lutar pela sua família. Né? Então você não pode simplesmente ignorar o chamado do Senhor e desistir. Tem que se indignar, como Samar fez mesmo, e falar: não, pode ser um campo de lentilhas, pode todo mundo estar desmerecendo o seu cônjuge, falando: não, ele fez isso, ele não merece, você merece coisa melhor. Né? Pode estar todo mundo olhando para ele como se fosse uma lentilha. Para ninguém mais pode ter valor, mas para você tem. Ele é o seu cônjuge, a sua aliança, é uma só carne com você. Então você tem que lutar por aquilo que é seu, por aquilo que Deus te deu, né? Os filisteus aqui, né, que é a representação do inimigo, eles eram guerreiros fortes e eles eram a pedra no sapato de Israel naquela época. E eles resolveram invadir essa cidade e tomar posse da plantação. O povo, diante da ameaça, fugiu para longe, empurrado pelo medo. Porém, Samar decidiu ficar e resistir à investida do inimigo. Jogou com a própria vida, pegou sua espada e esperou pelos invasores. Ele sabia o quanto lhe custou semear as lentilhas, e Deus realizou um grande livramento. É muito duro chegar num lugar onde todos estão prostrados ou mortos. Aí Deus não tem como realizar nenhum livramento, mas se houver um só de pé, então há esperança. Diz o provérbio popular que uma andorinha não faz verão. Uma andorinha pode não fazer verão, mas um aliado a Deus pode muito mais do que se imagina.
Um com Deus já é a maioria. A gente pode olhar no mundo natural, Samar era a minoria, mas com Deus ele se tornou a maioria. Um só com Deus é a maioria. Você pode estar sozinha hoje, todo mundo olhando para o seu casamento como um campo de lentilhas, sem valor. Pode até ser um campo de lentilhas, pode até ser que as pessoas não deem mais valor, mas é o seu campo de lentilhas. Foi o campo que o Senhor deu para você. E assim como o Samar, você tem que olhar para o seu campo e ver o tanto que você já semeou, o tanto que você já trabalhou nesse campo, já cultivou. Não abra mão daquilo que você já... Não abra mão do trabalho que você já teve até aqui. Você já lutou, você já trabalhou, você, né, já semeou nesse campo. Você vai perder a sua colheita. Às vezes só falta um último momento, um último passo. Se você esmorecer agora, você pode perder, pôr tudo a perder. Então não desista. Pode ser que para o mundo não tenha valor casamento, pode ser que para o mundo o seu esposo, né, está sendo visto como lentilha, mas para você há valor nele, porque foi Deus que deu ele para você. Amém? Em Deuteronômio 32:30 diz: como poderiam só perseguir a 1.000 e 2 fazerem 10.000, se a sua rocha luz não venderá e se o Senhor não lhes luz entregará? Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Enquanto o povo fugia diante do inimigo, Samar o enfrentou. O povo deixou para trás as plantações, o gado, as galinhas, ovelhas e as casas. Enquanto corriam, os homens gritavam para Samar: fuja, não fique sozinho na aldeia, você vai morrer. Talvez seja esse o grito dos que estão ao seu redor, dos seus amigos, seus familiares, dizem para você correr. Mas Deus te diz para permanecer. Então escolha seguir a Deus e não aos homens. Aqueles que ficam esperando para saber qual a vontade de Deus estão sendo atropelados por quem já está fazendo a vontade de Deus. Samar ficou, pegou a sua espada e pôs-se de pé no meio do campo de lentilhas e o defendeu. Aquele gesto podia não valer tanto para os outros, nem ter nenhum significado, mas ele era muito importante, pois ali no campo de lentilhas estava o resultado do árduo trabalho de Samar. E Deus fez registrar na Bíblia seu ato de coragem. Deus procura pessoas assim que, mesmo estando em perigo, empunhando suas espadas, colocam-se em posição de defesa, que preferem arriscar-se na luta, que decidem não entregar de mão beijada seu campo ao inimigo. Deus procura pessoas decididas a empunhar a espada e a confiar no poder que emana do seu santo nome. Deus precisa de uma pessoa que se posiciona. Deus precisa de uma pessoa que se coloca na brecha. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você só precisa resistir, você só precisa permanecer firme, pois a batalha é do Senhor. Você acha que Samar sozinho conseguiu destruir todos aqueles guerreiros? Não. O que fez Samar vencer foi que ele se posicionou, ele resistiu. No momento em que você resistir, o inimigo cai. Por quê? Porque Deus faz ele cair. Mas ele precisa da sua resistência. Porque a palavra diz isso. E a palavra não volta atrás, a palavra é a verdade. A palavra diz resistir. Resistir ao diabo. Resistir ao que as pessoas dizem. Resistir ao conselho do mundo. Resistir ao desejo da sua carne de desistir. Resista e veja o grande livramento que o Senhor vai dar na sua vida. Você deve valorizar o dom que Deus te deu. A palavra de Deus diz em Romanos 11:29 que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus nos deu o dom de permanecer pelo nosso casamento, então você não pode voltar atrás. Filho, você já foi longe. Você já foi longe demais para voltar atrás. Se você está aqui ouvindo esse áudio é porque você já entrou nessa luta, então você não pode sair dela. Se você sair, você não vai sair vivo mais. Eu falo vivo espiritualmente, vivo diante de Deus, né? Você já entrou, né? É como aquelas filmes de luta, né? Que coloca ali os dois dentro de uma jaula e é lutar, e algum vai vencer. E nós já sabemos quem vai vencer. Se você permanecer, você vai vencer, porque Deus já venceu o mundo, Jesus já venceu o mundo. Você só precisa resistir. Se você resistir, Ele vence por você.
porque a batalha é dele, amém? Será que Deus, às vezes você pode estar pensando assim, será que Deus está preocupado com lentilhas? Não, na verdade Deus ele quer que nós aprendamos uma lição com esse episódio de Samar. Muitos estão deixando que os demônios, os filisteus atuais, destruam o que é seu. Então, o que você deve defender? Você deve defender a sua família. Nós vivemos em dias difíceis, dias trabalhosos, o inimigo tem levantado um grande cerco contra a família instituída por Deus. Vivemos a era da crise familiar, mas se Deus te colocou numa família, defenda. Honre o seu cônjuge, respeite-o, ame-o profundamente. Clame ao Senhor pelas promessas que Ele fez pela sua família. Defenda os seus filhos. Os seus filhos são também o seu campo de lentilhas. Procure saber quem são os amigos do seu filho, onde ele vai, com quem ele anda. Pois há muitas invasões sobre crianças, adolescentes e jovens hoje em dia, como droga, vício, impureza, homossexualismo. Defenda aquilo que Deus colocou na sua mão. Você tem que pensar assim, o que acontece com um campo que não tem cerca? O que acontece? Fica sem limite. Então imponha limite aos seus filhos, enquanto eles são menores. Oriente eles até que eles sejam maiores. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Não deixe o seu filho dormir na casa de qualquer um, a não ser que você conheça muito bem os pais. Porque os seus filhos podem não ter nenhum valor para as outras pessoas, mas eles são valiosos para você, então tenha cuidado. E defenda também a sua fé. Onde está a sua fé? Em que ela está baseada? O que você está fazendo com a fé que uma vez foi entregue aos santos? Uma vez Deus te entregou. Está escrito, o meu justo viverá pela fé. A fé só se baseia na palavra de Deus, que não passa, mas permanece para sempre. Por isso Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então o que nós vamos fazer para defender o nosso campo de lentilhas? Não devemos fugir, como fez o povo israelita. Você deve se levantar com coragem, se posicionar e não seguir o caminho da fuga. Se você não defender o seu campo de lentilhas, ou seja, um bem quase sem valor, como você vai defender os bens mais valiosos? Não esqueça que se Deus está conosco, nós já somos maioria. Coloque-se no meio do seu campo de lentilhas e resista corajosamente. Lute pelo seu campo. Não aceite que o medo, a crítica ou o desânimo te assustem. Não desista no primeiro obstáculo. Lute pelo que Deus te deu. Jesus nos diz que tudo que pedirmos de oração, crendo, nós receberemos. É a mesma coisa nas nossas lutas. Se perseverarmos, venceremos. Quem sabe você está orando por alguém, pelo seu cônjuge, e talvez ainda não está vendo com seus olhos naturais a sua conquista, mas veja com olhos sobrenaturais e declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor te dará grande livramento. Samar tomou posição naquele terreno, ele se posicionou decisivamente e defendeu aquela plantação. E o texto diz, o Senhor efetuou um grande livramento. Deus estava com Samar, ele lhe deu uma grande vitória. Assim também o Senhor fará contigo na defesa do teu campo de lentilhas. A Bíblia diz que o diabo não tem nada e não dá nada para ninguém, pois ele vem só para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar a vida e a vida com abundância. Jesus veio para libertar o cativo e restaurar para a glória de Deus. Portanto, não arrede o pé do seu campo de lentilhas, não abra mão daquilo que Deus te deu. Veja o que Deus te deu, a sua vida, a sua família, o seu casamento, seus filhos, seus negócios, a unção, seus sonhos. Não fuja, mas lute, veja o livramento que o Senhor vai fazer na sua vida, ele vai te dar uma grande vitória. Em nome de Jesus. Então não desista, faça como Samar. Esse texto que é em 2 Samuel está contando sobre os valentes de Davi, os homens que foram heróis. E conta assim que Samar, ele foi, teve um herói antes dele, depois desse herói foi Samar. Ele foi grande dentre dos valentes de Davi. Por quê? Porque ele defendeu um campo de lentilhas e por isso a história dele foi registrada na Bíblia.
né? Porque ele foi considerado um herói, né? Apesar da lentilha não ter grande valor, a honra, o que fez com que ele tivesse valor, a atitude de Samar tivesse valor foi a honra, a decisão de não entregar na mão do inimigo, mesmo que fosse aquilo que para o mundo não tivesse valor, para ele tinha. Então, o seu casamento, amado, ele tem muito valor para Deus. Essa aliança, ela foi feita diante do altar do Senhor. Ela tem grande valor. Deus não é Deus de, não deu certo com esse, bola para frente, arruma outro que a vida segue. Não, Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de aliança. Deus honra a aliança. Deus honra tanto a aliança que ele não permite que os seus deixem de honrar também. Se você faz uma aliança, a palavra de Deus diz que se você faz uma aliança, ainda se você faz uma aliança com uma pessoa, você deve honrá-la até o final. Né? Tem uma história no livro de Josué que eles fizeram aliança com os inimigos, né? Foram enganados pelo inimigo, fizeram uma aliança. Eles tinham, assim, aos olhos humanos, eles podiam muito bem, né, não honrar aquela aliança, porque afinal de contas eles foram enganados e aquele povo era inimigo. E dentro do propósito de Deus era para o povo destruir todos aqueles inimigos. Mas porque houve uma aliança, Deus não permitiu mais que Josué, os israelitas, né, na época de Josué, destruísse aquele povo ali, que fez uma aliança com eles, apesar deles terem sido enganados, né, terem feito a aliança debaixo de engano. Então Deus, ele leva a aliança muito a sério. Então, se você se posicionar, você vai vencer, porque a palavra de Deus diz isso, né? Parece que todo mundo tá te minando, tá falando que não tem valor, que você merece coisa melhor, né? Que você deve tomar outra atitude, desistir, arrumar outra pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa que vai te dar mais valor, que vai fazer isso, aquilo outro. Você sabe o que as pessoas têm te dito, mas sabe que para o Senhor o seu posicionamento é que tem verdadeiro valor e ele vai te dar grande livramento. Amém? Essa era a palavra que eu queria dar para vocês hoje. E eu sei o que o Senhor tem para a sua vida, porque ele também tem feito na minha. Amém? Na paz e tenham uma ótima semana.